Esse artigo, gente, é muito interessante. Se quiserem ter uma cópia de todos, eu mando para vocês, né? Ele fala de como é um dos programas que a gente fala de manejo dos pacientes com hipermobilidade, manejo da dor. Lembrando, gente, que tem vários programas diferentes no mundo. Esses programas não estão facilmente acessíveis, os detalhes dele. Nós também temos o nosso, né? Mas é importante a gente ficar de olho em tudo que é feito no mundo inteiro para a gente poder tratar cada vez melhor o nosso paciente. Então, o Beiton, basicamente, ajuda a gente no diagnóstico. Tem uns critérios diagnósticos muito específicos que eu vou colocar aqui para vocês, mas a gente tem que usar ele com muita cautela, porque essa classificação provavelmente vai mudar. Tem algumas falhas, não por erro das pessoas, são pessoas brilhantes trabalhando nisso. É porque realmente é difícil. Você tenta colocar num grupo coisas extremamente diferentes. É como um conjunto que tem várias frutas, mas as frutas não são a mesma, né? Tudo banana, tem frutas de tudo quanto é tipo, mas é fruta. Então, assim, é um grupo heterogêneo que precisa tratar dentro de uma linha lógica específica, mas individualizando algumas coisas. Primeira coisa que a gente faz a avaliação do hipermóvel, gente, é fazer a avaliação de todas as articulações. Porque aí você vê, ó, pescoço, amplitude maior, lateral, você vê coluna, você olha curvatura lombar mais alto, rotação de pelve, encurtamento, que é muito comum de isquiotibiais, recurvado de joelho, pé duplo componente, você ter, por exemplo, a queda do arco longitudinal junto com o válvulo de tornozelo, muito comum nesses pacientes. Às vezes algumas medidas ajudam a gente a chegar nesse diagnóstico, tá? Então, esse é o diagnóstico, o questionário de 5 partes, que a gente usa como adjuvante. Esse fala de todos os métodos clínicos, gente, para poder diagnosticar o Ehlers-Danlos e a hipermobilidade. O que a gente chega à conclusão? Que, assim, se a gente juntar os testes, o Beiton, né, com outro teste que foi feito na Catalunga, que chama Holtzki-Hall, que prioriza outras coisas, os dois juntos ajudam a gente bem no diagnóstico. O Holtzki-Hall, a gente vê movimento lateral do pescoço, movimento superior do pescoço, ombro. Então você usa um teste parecido com o teste CIPEL, que é segurar a escápula e fazer a abdução lateral. Se ela passar de 90 graus com a escápula fixa, você tem o CIPEL presente. Então, enquanto o Beiton não vê isso, o teste, o Holtzki-Hall vê. Então você tem, por exemplo, o Holtzki-Hall, abdução da perna, rotação, e a gente pode ter uma visão maior do que somente o Beiton, tá? Se você tiver uma hipermobilidade axial importante, sem ter nada pendicular, já apesar de não passar pelo Beiton, nem pelo Holtzki-Hall, a gente pode fazer o diagnóstico. Mas é diagnóstico especialista, né? O que a nossa equipe cada vez mais está ficando treinada nisso, né? Então, assim, já tem gente que trabalha com a gente há quase uma década, com hipermobilidade, né? E aí é importante que a gente refira todas essas pessoas para chegar a conclusões. Então, gente, avaliação, todas as situações, o pessoal Beiton, vê direitinho a angulação, tá? Assim, pode usar o goniômetro para a gente ver qual o ângulo, qual que é o aumento de ângulo proporcional. Existe um teste quantitativo chamado Contopasses, que assim, ele ajuda a gente na definição do plano de tratamento, né? Tem lá nos nossos registros, nos nossos artigos, e até no nosso questionário de avaliação, acho que tem o Contopasses, tá? Para vocês usarem. Então ele fala disso, gente, a dificuldade de fazer o diagnóstico. Então já tiveram várias classificações, o Beiton ficou porque é simples, não porque é o melhor, então não se esqueçam disso. Doutor, aquele paciente que o senhor fez o vídeo com a Larissa, ele tem hipermobilidade? Porque eu só vi ele ali, eu vi ele há 10 anos atrás, que ele já veio aqui na clínica. Eu não sei te dizer. Porque eu vi que tem uma simetria ali, né? Assim, a simetria, mas eu não cheguei a ver os ângulos dele, não. Pra saber se tem, né? Agora, uma pessoa com tanta massa muscular, né? Você dá um falso negativo no Beiton, se for o caso, eu não sei se ele tem. Mas assim, você vê, a pessoa que tem muita massa muscular, ela acaba tendo uma resistência ao movimento maior. A pessoa acaba ficando um pouquinho mais encurtada, principalmente se ela não faz alongamento, faz só
O exercício de peso. Como é a regra nas academias? O pessoal nem lembra de alongamento, né? Alongamento é muito importante, gente, desde que tenha uma indicação clara para isso. Não é para todo mundo e não é o mesmo jeito para todo mundo. Mas, assim, a gente não pode deixar de pontuar que realmente é uma parte importante da reabilitação. De deixar uma articulação, um músculo mais encurtado, sabe? Uma pelve trabalhando de uma maneira ruim. A gente acaba favorecendo um pouquinho a hiperlordose ou recurvato. Então, assim, é importante o alongamento. A gente tem que evitar de pegar uma pessoa que já é alongado, ou já está, e a gente aumentar mais a amplitude, viu? O fato de, às vezes, a gente pede para não alongar o hipermóvel é porque a gente quer definir quais alongamentos, como será feito e qual o objetivo funcional disso. Tudo tem um objetivo funcional. Alongar por alongar para deixar retinho, não tem muita. Mas sem consenso, né, gente? Isso aí já não tem mais. Isso aqui, gente, é um dos testes que a gente usa também para ver as outras atividades. Eu vou colocar isso com vocês. Critério avaliar pontuação de Bates, que a gente usa para fazer diagnóstico, mas não é o mais importante. Critério 2 é baseado nos recursos A, B e C. Eu vou mostrar o que é isso. Gente, pele excepcionalmente macia, aveludada, a gente vê muito isso, principalmente nas mulheres muito jovens. A pele realmente é muito aveludada e a pessoa parece ter uma idade menor do que tem, né? Estrias inexplicadas em lugares onde não acontece estria ou pessoas que nunca tiveram motivo, não foram muito acima do peso para ter estria. Aquelas pápulas de calcanhar, eu vou mostrar para vocês, vocês já viram aquelas pápulas branquinhas que dão nessa região aqui? Vocês conhecem já? Tá. Hérnias abdominais recorrentes ou múltiplas, cicatrização atrófica, inflamação de pele papirácea. A cicatriz fica realmente um pouquinho diferente. Ela fica parecendo um papel de cigarro ou papiro, né? Se a gente tiver atrofia ou não tiver atrofia, é um divisor de águas para saber dois tipos de elerdanos, o clássico e o clássico-like. O clássico-like é tenaxina e o clássico é mais pelo colágeno. Então, se você vir uma cicatriz, veja se ela é atrófica. A gente consegue, passando o dedo, ver se ela tem um fundinho. Fundinho é atrófico. Então, a pele elástica, muito elástica, ela pode ter dois tipos, clássico ou clássico-like. O que diferencia é cicatriz atrófica, ausência de cicatriz atrófica. Tem teste genético para todos os tipos de elerdanos, exceto o mais comum, que é o HT, que é 95%, que é a regra daqui. E para a gente fazer o teste genético, a gente precisa de ter red flags, ou seja, algumas coisas que indiquem, pô, vale a pena fazer o teste genético. Então, assim, o teste genético, às vezes, dificulta mais do que ajuda e cria um rótulo. Então, a gente tende a não pedir de rotina para todo mundo. Muitos pacientes pedem, a gente tenta dissuadi-los. Por quê? Não é barato, né? E a gente tem que ver o que a gente vai ganhar com aquilo. Ah, o paciente vai gastar aquele dinheiro. Tá. O que vai mudar no tratamento dele? Se não mudar nada, a gente tem que ver até se é ético a gente fazer aquele teste. Tem que ter uma plausibilidade alta daquele teste que ele vai gastar um dinheiro que vai ter alguma utilidade prática, né? Então, prolapso do mitral é bastante importante. Pessoas às vezes têm um sopro de insuficiência, às vezes é só um prolapso mesmo, né? Essa relação entre envergadura e altura maior que 1,05 é muito relacionada, gente, aos critérios marfanoides. Eu não sei se já viram isso. Vocês sabem o que é esse marfan? Não? Geralmente você tem um negócio chamado aracnodactilia. Geralmente as pessoas têm um dedo desproporcionalmente grande em relação à palma. Então, geralmente, esse teste aqui, a pessoa consegue colocar esse dedo, vocês estão vendo aqui, em cima desse. Em cima mesmo. E até sobra. Você tem um pouquinho, mas sinais, gente, você tem. Depois a gente vai lendo e fazendo os testes todo positivo. Mas assim, um teste positivo não quer dizer que tem, gente. São um conjunto de testes que levam a gente a pensar nessa possibilidade. Geralmente, a pessoa, quando você olha uma fã, você tem um palato em ogiva, como se fosse alto, como fosse uma ogiva mesmo, né? Então, assim, isso é comum. Geralmente a pessoa tem os braços grandes, a envergadura do braço, né, em relação à altura da pessoa, né? Muito comum prolapso do assoalho pélvico, retal, uterino.
Então, assim, juntaram tudo dentro de um grande grupo que se chama Ehlers-Danlos. A gente tem, no começo, isso aí vale a pena, mas geralmente é a primeira pessoa que olha, que vê, porque a gente faz o exame completo. Primeiro, tem sopro. Se a pessoa tem alguma coisa cardíaca que possa piorar o prognóstico, é importante, se você tiver insuficiência, você tem que ver se ela está hemodinamicamente bem para começar exercício. Porque dependendo, ela vai ter uma fadiga grande e a fadiga não vai ser do Ehlers-Danlos, ela tem realmente uma valvopatia. Então é importante, se você tem uma insuficiência mitral e às vezes alguma insuficiência valvar tricúspide ou aórtica, ela pode piorar a funcionalidade, pode evitar que a gente consiga tratar a fadiga da pessoa. Não tratou a fadiga, gente, como a gente vai tratar a dor? Difícil. Por quê? Você precisa fazer exercício. Se ela não tem tolerância a exercício, então se você tiver às vezes um sopro, às vezes a pessoa não tem uma hemodinâmica suficiente para ela manter em todos os momentos. O que acontece muito, gente, no hipermóvel da fadiga? Que é uma coisa muito interessante. Essas pessoas, a gente falou das pernas, né? Que as pernas, os órgãos de Golgi, eles ficam menos aprisionados, então eles têm menos tônus. Então a capacitância daquilo é bem maior, concordam comigo? Capacitância que eu falo é de preenchimento de sangue. E o músculo da gente é como se fosse um coração. Já pensaram nisso? Um coração, dois corações. Tem um artigo de 80, do Mário Rigoto, da USP, que ele fala os vários corações do ser humano. E isso rodou o mundo inteiro, que foi uma ideia muito interessante. E ele explica todos os corações que a gente tem. Então, assim, a gente não tem esse coração. O que acontece, gente, uma pessoa quando ela tem uma capacitância muito grande e a perna está bem... Não, a perna ela consegue acumular muito sangue. Imagina uma pessoa, por exemplo, gente, que está na UTI, isso deve ser bem de vocês. Ah, ela ficou na UTI um mês, aí você vai colocar ela de pé. Como é que é isso? Alguém já trabalhou com isso? Você vê, ela não tem tônus, a hemodinâmica dela não é boa o suficiente para ela fazer aquela contração para manter. Então o que acontece? Ela pisa e ela cai. Imagina. Aí o que acontece com o coração? Vai vir menos sangue para o coração, concorda? Concordo. E o que o coração faz quando chega menos sangue para ele? Diminui Diminui a pressão. E aí, como ele adapta isso? Precisa de uma adaptagem, aumenta a frequência cardíaca. aumenta a frequência cardíaca. Você sabe o que é o conceito de pressão arterial? O que é pressão arterial? Ela é o produto de que variáveis? O que é pressão? A pressão que faz A hemodinâmica. Então, ela é débito cardíaco sim. vezes frequência cardíaca, né? Concorda comigo? Sim. Então é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então se está caindo, o débito está caindo. O que você faz? Você aumenta a frequência para poder contrabalançar. Só que chega a ponto que vai aumentando a frequência, chega aí 130, 140, não dá tempo do ventrículo encher, aí a pressão cai de novo. Então assim, você tem uma tentativa taquicardizante e depois cai a pressão de novo. Então, por que a gente usa beta-bloqueador em doses baixas em alguns pacientes desses? Para isso, para a gente evitar que chegue num pico tão grande que um mecanismo de compensação gere uma supercompensação que cai a pressão. Então, o que a gente tem que fazer com esse paciente, gente? Treinar os órgãos de gosto, melhorar o tônus. Isometria. Exatamente. Quando a pessoa fica hemodinamicamente melhor, ela fica melhor para reabilitar. Quando a gente faz, por exemplo, exercício para ela, a tendência depois, ela mantém isso bem com exercícios habituais do dia a dia, né? Mas no começo a gente tem que trabalhar essas anormalidades, senão você não consegue reabilitar. A pessoa fala, tá cansada, tem a fadiga do Ehlers-Danlos, que a gente vai falar depois. Mas também tem, gente, a hipotensão, que é uma coisa tratável e que ela adiciona fadiga à fadiga do Ehlers-Danlos. Tá claro isso pra vocês? Então, assim, é bom vocês saberem disso, gente. Tem gente que a gente usa beta-bloqueador, mas pode ser que ela precise um pouco mais ou um pouco menos. São vocês, na lida do paciente, ver, olha, no caso, acho que tem que aumentar um pouquinho, acho que tem que diminuir um pouquinho. Olha, eu vi que ela ficou, a frequência cardíaca dela subiu mais que deveria, chegou a tanto, que nós vamos ter as monitorizações dos nossos pacientes. Então é bom a gente saber se está taquicardizando demais, a gente tem que ajustar a dose. E a gente da área médica, a gente precisa de vocês, entendam isso, para poder discutir com a gente e a gente otimizar o tratamento dos pacientes. História familiar, gente, extremamente comum, só que a penetrância não é completa. Sabe o que é penetrância em genética?
Não, a penetrância é o seguinte, essa doença genética, penetrância completa. Ela dá em todas as gerações. Avó, mãe, filha, etc. Eu tô falando mais de mulher, que a maioria dos pacientes perguntam, assim. Penetrância incompleta é quando você pode saltar a geração. Às vezes você vê a avó teve, a mãe não, e a filha tem. Então, assim, aí não pode levar em consideração só a história familiar. O que a gente pergunta quando não tinha esse conceito antigamente? Eu pergunto muito se tem alguém com dor crônica na família. Ah, não, ela sofria muito. Aí você imagina que algum antepassado já teve isso. E, gente, assim, o que acontece? Esse é o conceito mais relacionado à fibra, né? Dor crônica difusa por mais de 3 meses. E isso é o conceito de dor crônica, esse é o conceito de fibromialgia. E não deixa de entrar dentro do conceito de Ehlers-Danlos. O que aconteceu que eu tenho usado cada vez menos aquele recurso lá? Por quê, gente? A gente tem alguns estudos que mostram que síndrome de espectro de hipermobilidade e Ehlers-Danlos, HT, o mais comum, o prognóstico do tratamento é tudo a mesma coisa. Então, o fato da pessoa ter critério de Bateman e ter critério para Ehlers-Danlos e não ter critério para Ehlers-Danlos não muda muito a questão do prognóstico, não muda o que a gente vai fazer. Então isso é bastante importante e simplificou um pouquinho para a gente. A gente vai ter que ver as outras classificações, sabe? Mas a gente vê isso claramente. A pessoa com síndrome de espectro de hipermobilidade e Ehlers-Danlos HT, o prognóstico é basicamente o mesmo, se a pessoa é sintomática, claro. A gente pensar em outras coisas, tipo síndrome de Down ela dá hipermobilidade, mas não é dentro desse parâmetro. Algumas doenças reumatológicas, gente, cursam às vezes com hipermobilidade associada, mas existe outra coisa. Então, sempre, gente, a gente não pode ficar sempre. É fibra, é hipermobilidade, tudo justifica. A gente tem que ter um alto grau de suspeição. Se a pessoa pode ter outra coisa, pode. A gente tinha um paciente no HB uma vez que ele tinha uma dor difusa, mas a dor dele era muito mais da coluna. E ele era atendido, isso foi antes de eu chegar, eu peguei esse paciente, ele estava no HB já há muitos anos. E ele tinha mais na coluna, mas era uma dor muito em cima da coluna, não parecia muscular, o componente miofascial era menos significativo. Até um dia que ele sentou, a cadeira dele quebrou. Foi a primeira vez que eu vi ele. Era esclerose múltipla. Então o que acontece? A gente tem que ficar de olho exatamente se esse paciente não tem algo a mais. Então assim, a gente não espera alteração no exame neurológico num paciente só com hipermobilidade. Então assim, o exame, gente, apesar de sua avaliação de hipermóvel, tem que ser completa. Fazer aquele exame que precisa aprender da faculdade. Todos os temas, um por um, de maneira sistemática. E isso é uma maneira que a gente tem de evitar erros e melhorar nossa chance de sucesso. Então assim, tem um pleomorfismo, gente, cada um é de um jeito. Colágeno é 40% do peso seco. Se você tirar toda a água do corpo, 40% é colágeno. Imagina, você tem dentro do olho, da pele, no osso, dentro do cérebro, praticamente em todos os lugares do corpo. Eu acho que nem é virtualmente, não, é em todos os lugares do mundo.